Já parou para pensar que cada célula do nosso corpo é como uma pequena fortaleza? E toda fortaleza que se preze tem que ter um controle de fronteira super rigoroso. É exatamente isso que vamos explorar aqui. Como essa fronteira funciona. É uma dança molecular incrível que, no fim das contas, decide o que vive e o que morre dentro de nós. Então, para começar, vamos visualizar essa célula. Pensa nela como uma nação em miniatura. E a fronteira dela é a membrana celular. Essa membrana é o que separa dois mundos completamente diferentes, o que está dentro da célula e o que está fora. E aqui já começa a parte mais intrigante da história. Do lado de fora da célula, o ambiente é lotado de sódio. Já do lado de dentro, é o potássio que reina, numa concentração altíssima. A grande pergunta é, como é que uma célula consegue manter um desequilíbrio tão grande e, mais importante, tão vital? Bom, o segredo está todo na estrutura dessa fronteira. A membrana celular não é um muro, sabe? Ela é mais como um sanduíche de gordura, uma bicamada lipídica, e no meio dela tem um monte de proteínas flutuando. Essa estrutura serve de barreira, claro, mas também funciona como um portão muito, mas muito seletivo. Certo, então como as coisas passam por essa fronteira? Existem basicamente duas grandes estratégias. De um lado, o que a gente chama de transporte passivo. Ele é tipo um barco descendo o rio, vai com a correnteza sem gastar energia nenhuma. Do outro lado, temos o transporte ativo. Aí a coisa muda. É como remar contra a corrente. Exige esforço, exige um pagamento, que é a energia da célula. Vamos começar pelo jeito mais fácil de cruzar a membrana. O transporte passivo é aquele caminho que não exige nenhum pingo de esforço da célula. É a física pura acontecendo ali, ao vivo. O conceito principal aqui é uma coisa chamada gradiente de concentração. É bem simples de entender. Imagina uma sala lotada de gente e um corredor vazio. A tendência natural é as pessoas se espalharem pelo corredor, certo? Com as moléculas é a mesma coisa. Elas se movem de onde tem muitas para onde tem poucas. E é essa tendência que move todo o transporte passivo. A forma mais básica de todas é a difusão simples. Algumas moléculas bem pequenas, que se dão bem com gordura, como o oxigênio e o gás carbônico, conseguem simplesmente passar direto pela membrana. Elas deslizam por essa camada oleosa sem precisar de ajuda de ninguém. E olha, isso acontece a cada vez que a gente respira. Lá nos nossos pulmões, o oxigênio que a gente inspira entra nos glóbulos vermelhos e o gás carbônico faz o caminho contrário, saindo para a gente expirar. Esse processo que nos mantém vivos é um exemplo perfeito de difusão simples funcionando a todo vapor. Mas e as substâncias que não conseguem passar direto assim, na cara dura? Para elas, existe um outro esquema. É a difusão que precisa de uma mãozinha, de uma ajuda de proteínas especiais. Essas proteínas ajudantes existem em dois modelos principais. Algumas são como túneis que formam um poro na membrana por onde os íons, que são partículas com carga elétrica, conseguem passar. Outras são as transportadoras, que funcionam de um jeito diferente. Elas agarram a molécula de um lado, mudam de formato e a soltam do outro. Agora, o mais legal aqui é o controle. Como a gente pode ver nessa tabela, todas essas formas de difusão seguem o gradiente e nenhuma delas gasta energia. A grande diferença é o que serve de gatilho para abrir o portão. Alguns canais abrem com mudanças de voltagem, de eletricidade na célula. Outros, que a gente chama de ativados por ligante, são como uma fechadura, só abrem quando uma molécula específica, tipo uma chave química, se encaixa neles. E isso é absolutamente fundamental para os nossos neurônios. Os canais de sódio e potássio que respondem à voltagem são a base de todo o impulso nervoso. Uma pequena alteração na carga elétrica da membrana faz esses portões se abrirem ou fecharem, deixando os íons passarem e o sinal nervoso viajar. É incrível! Ok, até agora tudo se movia a favor da correnteza, de graça. Mas e quando a célula precisa mover alguma coisa contra o fluxo natural? Bom, aí a história vira completamente. Bem-vindos ao transporte ativo, onde para atravessar é preciso pagar um preço. Então, o ponto central é esse. Transporte ativo é como empurrar uma pedra morro acima. Ele move substâncias de uma área onde elas estão em menor concentração para uma área onde já tem um monte delas. Isso vai contra a tendência natural e, para conseguir essa proeza, a célula tem que gastar energia, na forma daquela moeda energética universal, o ATP. E quando o assunto é transporte ativo, tem uma celebridade, uma verdadeira estrela do rock, a bomba de sódio potássio.
Ela não é só um exemplo qualquer, ela é, talvez, o mecanismo de transporte mais crucial de todo o nosso corpo. Ela está lá, trabalhando sem parar em quase todas as nossas células. Vamos então dar uma olhada em como essa bomba fantástica funciona passo a passo. Primeiro, dentro da célula, onde tem pouco sódio, 3 íons de sódio se encaixam perfeitamente em lugares específicos da proteína da bomba. Aí, uma molécula de ATP chega e, pá, entrega sua energia para a bomba. Essa injeção de energia faz a proteína mudar de formato. Ela se abre para o lado de fora e joga os 3 íons de sódio lá, no lugar onde o sódio já está superconcentrado. É um verdadeiro empurrão contra a multidão. Com essa nova forma, a bomba agora fica interessada em potássio. Então, 2 íons de potássio que estão do lado de fora se ligam a ela. Essa ligação faz a bomba voltar à sua forma original de novo, se virando para dentro e liberando potássio. E pronto, o ciclo se completa e já está pronto para começar tudo de novo sem parar. Mas a célula é ainda mais esperta que isso. Às vezes, ela usa a energia de um gradiente que já foi criado para fazer um outro serviço. Isso se chama transporte ativo secundário. É como usar a força da água de uma represa que foi enchida com muita energia para girar uma segunda turbina e gerar mais eletricidade. É um reaproveitamento de energia. E existem 2 maneiras de fazer isso. À esquerda, o cotransporte. O sódio que está louco para entrar na célula, a favor do seu gradiente, dá uma carona para a glicose, puxando ela junto na mesma direção. Já à direita, o contratransporte é tipo uma porta giratória. A entrada do sódio dá a energia necessária para chutar outra substância para fora na direção oposta. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, vamos ver como todos esses mecanismos não trabalham sozinhos, mas sim como parte de um sistema super coordenado e, nossa, muito engenhoso. Um exemplo brilhante disso acontece nos nossos rins. Olha que fantástico! De um lado da célula, a bomba de sódio e potássio está lá, gastando ATP para jogar sódio para fora. Isso cria um desejo enorme do sódio de voltar. Do outro lado da célula, um cotransportador muito esperto se aproveita disso. Ele só deixa o sódio entrar se a glicose vier de carona. O resultado? A energia gasta de um lado é usada para resgatar açúcar, que é super valioso, do outro. Pura eficiência. Então vamos resumir os pontos mais importantes. Transporte passivo, segue o fluxo, sem gastar energia. Transporte ativo, vai contra a maré e isso tem um custo, em ATP. O transporte primário é quem paga a conta para criar os gradientes e o secundário, de forma muito inteligente, usa esses gradientes já pagos para fazer outros trabalhos. E para terminar, fica aqui uma reflexão. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, depende dessas fronteiras celulares e do trabalho incansável desses transportadores. Fica a pergunta: o que aconteceria se essas bombas microscópicas em cada uma de nossas células simplesmente parassem de funcionar? A resposta para isso mostra o quão fundamental é esse balé molecular para nossa própria existência.